Olá, meus amigos do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês, a convite da amiga Cássia, a quem agradeço. Hoje nós vamos refletir sobre a temática dos benefícios da gratidão. Que o Cristo Jesus possa nos inspirar para que possamos retirar os melhores aprendizados desse momento de reflexão. Para começarmos a nossa reflexão de hoje, selecionei a leitura do capítulo 100 do livro Pão Nosso, que faz parte da coleção Fonte Viva. Esse capítulo intitulado Rendamos Graças. Vamos fazer a leitura e após vamos começar as nossas reflexões. Rendamos graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo escreveu essa primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E aí o benfeitor espiritual Emmanuel vai comentar esse versículo. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemos-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus amigos, aqui Paulo escreve àquele povo, aos Tessalonicenses, falando sobre gratidão. Ele, que tão bem experienciou esse sentimento depois da sua conversão, do Saulo para o Paulo. Então, o que Paulo está querendo nos ensinar? O que Emmanuel traz essa contribuição valiosa para a gente? Que a gratidão, ela é muito mais do que apenas um instrumento de afeição, como vai nos dizer Joana de Ângeles, em outra obra que a gente vai explorar um pouco aqui hoje, que é a obra Psicologia da Gratidão, psicografia de Valdo Franco através da Joana de Ângeles. Mas Paulo está querendo falar sobre isso, sobre esse estilo de vida, que é um estilo de ser grato, viver sendo grato. Então ele fala para a gente, olha, em tudo há uma lição, em tudo há bênção de Deus, pois Deus é onipresente, Deus está em tudo, Então tudo que ocorre no universo detém a permissão divina para ocorrer. Então, tudo que ocorre tem ali lições para nós. Cabe a nós retirarmos a viseira, Porque como o apóstolo fala, é a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. Então, naqueles obstáculos que estão ali, naqueles desafios que nós enfrentamos diariamente em nossas vidas, ali está o favor divino para o nosso processo evolutivo.
Ali está a oportunidade que Deus está nos concedendo para que nós possamos nos reajustar perante a lei divina que está escrita, como nos diz lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos da Codificação, em nossa consciência. Então, por isso que o apóstolo que Emmanuel, interpretando essa passagem de Paulo, ele nos recomenda que, além dessa questão de que onde há obstáculos existe o favor divino, que é a cegueira que nos faz tropeçar, como disse anteriormente, nos recomenda que nós possamos rogar a Deus, ter olhos, para ver, ter olhos para enxergar o celeiro de graça em que nos encontramos, para que possamos crescer e não ficar paralisados na culpa, ou então no egoísmo, no orgulho, paralisados em nossa caminhada evolutiva. E aí nós vamos agora pegar como contribuição a obra de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. Aqui eu selecionei alguns trechos do capítulo 5 da obra, que é intitulado Gratidão como Roteiro de Vida. E a gente vai ver que vai casar muito com a leitura que a gente fez ali do Pão Nosso, lá do Emmanuel interpretando esse versículo de Paulo, o qual fala sobre a gratidão aos Tessalonicenses. Olha o que a Joana fala aqui pra gente. Pensa-se muito em gratidão como instrumento de afeição, o que é correto. No entanto, é muito maior o seu significado, que deve transformar-se numa forma de viver-se, de entregar-se ao processo de crescimento interior, de realização do progresso. Então, o que a Joana está falando pra gente aqui? É o que a gente estava comentando agora há pouco. A gratidão, muitas vezes as pessoas enxergam como um instrumento de carinho, de afeição. Mas é isso, está correto, também é isso. Mas ela é maior do que isso, ela não se restringe a isso. Ela é muito maior, ela é um estilo de vida, um modo de viver que vai nos proporcionar crescimento interior. E Jesus demonstrou muito isso. A gente vai ver mais para frente aqui um contexto que eu separei do Evangelho, para a gente ver como Cristo, ele sempre estava ali exercendo a gratidão. Então Jesus traz para a gente também essa proposta de vida grata, de se colocar como instrumento a Deus, agradecendo por tudo o que ocorre nas nossas vidas. E aí a Joana vai falar um pouquinho mais aqui, em outros trechos que eu separei desse capítulo 5 para nossa reflexão. Nem sempre, porém, o indivíduo sente a gratidão por motivos variados. Infância infeliz, família turbulenta e difícil, relacionamentos mal sucedidos, solidão, complexo de inferioridade ou de superioridade que embrutecem os sentimentos, desenvolvendo as ferramentas de autodefesa. Então, às vezes, ela quer falar que por circunstâncias de vida, a pessoa às vezes acaba embrutecendo em termos de sentimentos e acaba não sentindo a gratidão, não conseguindo desenvolver. Porque a Joana, nesse mesmo capítulo, vai falar pra gente que a gratidão, ela faz parte da gente. Ela é um valor que já está na nossa individuação. Cabe a nós aflorarmos, colocarmos a gratidão em exercício. Cabe nós fazermos com que ela aflore da nossa individuação. Então ela já está, esse valor já é inerente ao nosso ser. Isso não deve constituir, continuando aqui a leitura, isso não deve constituir motivo de preocupação. A simples constatação de que não se sente gratidão já é uma forma de compreendê-la, de percebê-la em manifestação inicial. À medida que as emoções se expandem e o interrelacionamento pessoal faculta a ampliação do convívio com outras pessoas, aparecem os pródromos do bem viver, da comunhão fraternal, do desinteresse imediatista em oposição às condutas doentias, surgindo espontaneamente o reconhecimento de amor e ternura à vida e a tudo quanto existe. Olha que coisa interessante. Então a Joana fala, o simples fato de eu reconhecer, e aí a gente precisa entrar no processo de autoconhecimento, de que eu não estou conseguindo sentir a gratidão, já é uma manifestação inicial dela. Já é um motivo de eu estou começando a perceber, a compreendê-la,
Então não deve constituir um motivo de preocupação se eu não sinto a gratidão, porque já é um passo inicial, já é o primeiro passo para que eu possa trabalhar essa gratidão. E aí, através dos relacionamentos interpessoais, essas emoções vão surgindo, né, vão se ampliando, que Joana fala. E aí os pródromos, ou seja, aqueles prenúncios, né, do bem viver, da comunhão fraternal, do desinteresse imediatista, tudo isso vai começando a surgir, né, vai começando esses pródromos, esses prenúncios vão começando a aparecer em nossas vidas, né? E aí nós vamos desenvolvendo mais o sentimento de ternura, de amor, a vida de uma maneira geral, né? Agradecendo a Deus por todas as oportunidades, aí lembrando lá a interpretação do Emmanuel, do versículo do apóstolo Paulo, agradecendo a todas as oportunidades, a todas as situações de nossas vidas que nos permitem crescer. Então, buscando com isso uma vida de crescimento interior, que é essa a proposta da gratidão, que nós adotemos esse estilo de vida a fim de buscarmos o nosso crescimento interior e nosso desenvolvimento também pessoal, nosso desenvolvimento enquanto seres imortais. E aí ela vai falar um pouco mais aqui para frente que o sentimento da gratidão tem natureza psicológica e de imediato aciona o gatilho, sendo transformado em emoção e sensação orgânica. Quando se experimenta o sabor da gratidão, aumenta-se o desejo de mais servir e melhor contribuir em favor do grupo social em que cada qual se encontra e da humanidade em geral. Ou seja, a gratidão ela é de natureza psicológica e quando eu busco alimentá-la em minha vida, o que vai acontecer? Eu vou ter essas consequências da gratidão. Quais são as consequências? Aqui a gente na parte dos benefícios, né? Que é a nossa temática. Nós começamos a sentir a gratidão, sentir os reflexos, né? Da gratidão em nosso corpo físico, em nossas emoções e em nosso corpo físico. Então, tem impacto direto em nosso bem-estar, certo? Então é isso que a Joana está falando pra gente. E quanto mais a gente busca alimentar a gratidão, adotar esse estilo de vida, o que acontece? Mais a gente adentra pela seara do servir, pelo campo do servir, vendo que cada vez mais grato à vida, às circunstâncias que Deus nos oferece, cada vez mais nós vamos querer servir ao próximo, para que ele também possa sentir essa gratidão, para que ele também possa sentir esse amor à vida, sentir esse reconhecimento a Deus por todas as bênçãos que ele nos oferece. Então, cada vez mais, quanto mais um coração é grato, mais ele adentra na esfera de servir ao semelhante. E aí, meus amigos, para a gente caminhar aqui já para o nosso tempo final, porque para nossas reflexões finais, porque o tempo já está acabando, a Joana vai falar que a gratidão, ela não é somente exercida, né, em tempos de bonança. Não deve ser, melhor dizendo, somente exercida em tempos de bonança, porque é natural que nós, quando estamos ali bem psicossocialmente, emocionalmente, organicamente, é natural que nós, né, exerçamos a gratidão. Mas como a gratidão, né, como essa proposta da gratidão é uma proposta de estilo de vida, nós devemos exercer em qualquer circunstância, lembrando lá do apóstolo Paulo, em tudo dá graças, né? Pois esta é a vontade de Deus em nome de Jesus. Então, em qualquer circunstância, nós devemos exercê-la, na adversidade também. E aí ele vai falar pra gente aqui, ó, a Joana vai falar pra gente, o desafio à gratidão dá-se nos tempos difíceis, quando surgem as adversidades, que são também parte do processo desafiador da evolução, porquanto nem sempre os céus humanos estarão adornados de astros, sendo todos convidados a atravessar a noite escura da alma com a luz do sentimento reconhecido a Deus pela oportunidade de experienciar novas maneiras de viver. E aí a gente lembra mais uma vez a interpretação do Emmanuel, que devemos ter olhos para enxergar, pedir a Deus que tenhamos olhos para enxergar todas as bênçãos, inclusive na adversidade, que farão com que nós possamos desenvolver virtudes, né, que outrora nós não estávamos desenvolvendo em outras circunstâncias da vida. Virtudes como paciência, como humildade, como mansuetude e por aí vai. E aí, já caminhando aqui para o encerramento, né, nós lembramos do exemplo de Jó, a quem Deus, né, retirou tudo o que possuía, servos, escravos, fortuna, né, ficou na miséria,
e na enfermidade, sendo testado, né, por Deus. Porque reza a lenda, que Joana de Ângeles também aborda nessa obra, que Satanás, invejando, né, aquilo, a felicidade, o amor a Deus que Jó possuía, propôs ao Criador que o testasse, retirasse tudo dele, que ele iria se rebelar e se tornar ingrato. E Jó mostrou o contrário. Ele agradeceu a Deus. A única pergunta que ele se fez, narra Joana de Ângeles, foi por que eu, né? Então, depois ele percebeu, né, que não há felicidade, não há bem sem mal, não há felicidade sem sofrimento, colocando a vontade de Deus acima de tudo. E aí Joana chama atenção, colocando a vontade de Deus, ou seja, que é o arquétipo principal, que é o modelo principal de nossas vidas, é Deus. E aí trazendo para Jesus, para nós encerrarmos no Evangelho, quando ele fala, né, meu alimento é fazer a vontade do Pai. E também lá no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, perdão, quando ele, no seu contexto de prisão, nos fala: pois que se cumpriram as Escrituras, que dizem deve assim acontecer. Pois como se cumpririam as Escrituras que dizem deve acontecer assim? Tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Está lá no capítulo 26, versículos 54 a 56 do Evangelho de Mateus. Então, ele ali, no momento da sua prisão, estava falando para aqueles que estavam ali, inclusive seus discípulos, que tudo aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas, mostrando ali entrega total à vontade de Deus, né? Então, que nós possamos nos colocar entregues à vontade de Deus, como o apóstolo Paulo nos recomenda, porque tudo que acontece em nossas vidas é bênção. Que saibamos ter olhos de ver para retirarmos esses aprendizados, essas lições, e para que possamos crescer interiormente, adotando a gratidão como um estilo de vida, para que nós cada vez mais possamos evoluir rumo a Deus, né, rumo à perfeição relativa a que todos nós estamos destinados. Então, meus irmãos, muito grato pela atenção de todos. Tenham uma ótima semana, tenham uma ótima caminhada evolutiva, que vocês possam cada vez mais aflorar de vocês o sentimento da gratidão. Muita paz.